Bem, olá, aqui nós estamos aqui em mais uma aula, né, que é uma aula gratuita, né, de desenho, né, uma aula básica, mas bem prática e bem assim, que vai dar para você, né, que é pintor letrista, uma visão muito clara, né, de que sem desenho é mais difícil você conseguir pintar, principalmente pintar letras, muros, placas, etc. Então é muito importante que você consiga unir, né, essas modalidades, né. Qualquer coisa você consegue fazer com desenhos geométricos, baseado em formas geométricas, principalmente as formas mais simples, que são o círculo, o quadrado e o triângulo. Né? Baseados nisso, vocês conseguem fazer outras formas geométricas. Por exemplo, no caso do círculo, nós podemos fazer ovais, né? em vários sentidos. E falei também das cores, da graduação que existe, né? Você não precisa de muito tipo de lápis, de 4 a 6 diferentes lápis, pincéis, canetas também são interessantes, mas aqui eu estou trabalhando com lápis. Então aqui eu criei um quadro que eu gostaria muito que, se você, eu já criei a graduação tonal. Aqui então eu tenho uma graduação do HB. O que seria essa graduação? Você vai pintando de uma forma bem, aqui o HB é mais claro, vai escurecendo até chegar. Como o HB é um lápis um pouco mais duro, né? Eu eliminei esse aqui então eu acabei eliminando, porque ele já chegou num ponto aqui que eu considero o ponto máximo do lápis HB. Já o 2B, então o que você vai fazer? Vai fazer quadros desse aqui e vai fazer essa graduação tonal. Isso é muito importante na hora de você desenhar, né? Principalmente na hora da pintura também. Então aqui eu tenho 2B, que também está fazendo a mesma escala e termina aqui mais escuro. 4B, 6B, que são os lápis mais usados. Você ainda pode usar o B, enfim. E aqui eu tenho uma graduação tonal de risco, que é muito interessante quando você vai trabalhar com tinta, com nanquim, com canetinhas. Você pode fazer também essa mesma graduação tonal aqui através de riscos. E esses riscos eu botei aqui num sentido diagonal, mas você pode fazer também em sentidos diferentes. Eu já fiz ela de uma vez para nós ganharmos tempo. Bem, com desenhos geométricos você consegue fazer qualquer coisa. Eu vou agora mostrar para vocês, além dos desenhos, né, de mostrar para vocês que o desenho geométrico consegue fazer qualquer coisa, eu ainda vou mostrar para vocês então um pouquinho, né, um pouco apenas, um pouquinho de perspectiva, para você entender então como funciona a questão da perspectiva. Então aqui eu vou desenhar primeiramente eu vou desenhar deixa eu pegar aqui um lápis melhor, vamos ver, né, aqui. Eu vou desenhar aqui então um quadro, né? Se você treinou isso aqui, você já está conseguindo fazer um quadro tranquilo, né? Aqui agora eu vou fazer aquelas diagonais, né, que também você deve conseguir fazer de forma tranquila. Aqui agora eu vou pegar esse centro aqui e vou jogar fazer uma reta para cima. E agora vocês percebam o que acontece. De qualquer ponto dessa reta eu desço até a outra ponta, a diagonal aqui, e afasto um pouco. Agora se eu fizer aqui uma reta, eu tenho aqui o telhado de uma casa. Então aqui eu tenho o telhado e aqui a parede de uma casa. Simples assim. Bom, pelo menos é o que parece um pouco simples, mas na verdade é muito simples, né? Bem, agora como é que nós vamos fazer então uma
Agora vamos fazer uma perspectiva dessa mesma casa. Bom, a perspectiva eu gosto de fazer você pode fazer de um ponto ou de 2 pontos. O que daria vamos traçar aqui então uma linha, uma reta qualquer, né? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma reta aqui na casa, tá? Então aqui, isso aqui então é as paredes da casa e aqui é o teto da casa. Então eu tenho uma linha qualquer. Então aqui eu tenho um ponto de fuga, PF. Eu estou trabalhando com um ponto de fuga. Bem, desse ponto de fuga agora, eu traço linhas que vão em todas as interseções. Então aqui eu vou até o PF. Aqui até o PF. Aqui até o PF. Tá? E agora eu vou fazer aqui, ó, aqui, né? Eu faço as uniões aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui e aqui. Com isso eu já estou transformando, fazendo as paredes laterais dessa casa. Então isso aqui é a perspectiva de um ponto, né? É apenas um ponto de fuga. Bem, nós podemos fazer uma perspectiva um pouco bem melhor, não, bem melhor. Como? Como nós podemos fazer essa perspectiva um pouco de melhor? Com 2 pontos de fuga. Então aqui eu tenho a reta. E aqui então eu tenho um ponto de fuga. Vamos falar que esse ponto de fuga aqui é o ponto de fuga 1. E aqui eu tenho um ponto de fuga 2. Né? Então aqui eu tenho os 2 pontos de fuga. Bem, agora o que eu faço? Eu vou traçar linhas para qualquer lugar aqui. Traço uma linha. Veja onde eu quero parar. Eu quero parar aqui. Então eu venho. Traço uma linha para cá. Né? Aqui eu quero. Qual vai ser o tamanho, a altura da parede? Tá bom assim? Tá bom assim. Então venho para cá. E a mesma coisa eu faço do outro lado. Então com isso eu tenho aqui, né, a altura da casa. Bem, uma das paredes acabei de fazer. No caso essa parede aqui seria essa parede da frente. A outra parede acabei de fazer agora. Certo? Isso é interessante. Eu já fiz então a parede lateral também. Isso aí baseado em pontos de fuga, em 2 pontos de fuga, certo? Bem, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Já que essa parede aqui é a parede da frente, nós vamos fazer aquela unir, aquele X, vamos levantar então a reta do telhado e vamos colocar o telhado, aqui? Então vamos colocar o telhado normalmente, ó. Aqui nós acabamos de colocar o telhado normalmente. Bem, esse telhado, ele agora, essa interseção aqui, ela também pertence a esse. Você vai juntar com ponto de fuga. Você vai pegar lá e juntar com ponto de fuga também. Né? E aqui então eu tenho a outra parte do telhado. Então agora aqui eu criei uma perspectiva, né, com 2 pontos de fuga. Essa questão de perspectiva é muito interessante para a letra, né? Para nós, você quer fazer uma letra 3D, por exemplo, você consegue fazer muito mais fácil, até no pincel, fica muito mais fácil quando você tem noção, né, quando você tem noção dessa coisa de perspectiva.